Olá, meus amigos, tudo bem? Depois de um longo período aí, né, sem gravar vídeo, carnaval, né, ando viajando também muito a trabalho, não tenho tido pouco tempo, mas avancei muito numa das partes que eu acho assim que é a mais complexa, né? A mais complexa é o desenvolvimento da interface com o usuário, a rotina de ajuste de relógio, calendário, data, minuto, tudo isso, né? Isso dá bastante trabalho, consome bastante memória e eu já estou assim com um layout de todas as telas praticamente pronto. Só falta a tela do FM, do rádio, que eu ainda pretendo dar alguma melhoradinha, tá? Mais tarde eu vou mostrar para vocês. Então nós estamos nos aproximando aí de 3.000 linhas de código, 3.000 linhas de código. Se nós somarmos as linhas aqui do nosso código-fonte principal e de todos os includes, né? Quase 3.000, 2.970 linhas. É um código bem bacana, né? É um livrinho, né? Um livrinho. Então eu vou deixar uma vinheta aí com os senhores, tá? Com os amigos, com os colegas. Peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, dê o like, é muito importante que vocês nos apoiem. E eu retorno aí depois da vinheta, para a gente dar continuidade. Até já! Muito bem, meus amigos, voltando então. Eu vou dar uma passada no código, né, linha a linha. Linha a linha não dá, porque senão fica muito longo o nosso vídeo, mas as partes principais aí que foram somadas ao nosso código-fonte, né. Deem uma olhadinha como nós deixamos aí o nosso desenvolvimento no último vídeo, que foi a parte do touch, né, onde você clicava em qualquer lugar da tela e ele mostrava as coordenadas x, y, z. Deixei aqui os botõezinhos de FM e set, embora não esteja mais utilizando, porque eu desenvolvi uma outra tela uma outra tela mais elegante, né, com mais funcionalidade. Vocês vão ver no final. Então estamos aqui no nosso código-fonte. Eu tive que tirar essa linha aqui do Use Fast I/O Port C, por causa do nosso sensor de temperatura 18B20, né? Ele não gosta muito disso aqui, tá? Então eu tive que tirar, não afeta em nada o funcionamento da nossa rotina. As variáveis D1, D2, D3, D4, D5 e D6 eu tirei aqui do RTC e passei elas para uso no sistema normal. Criei vários flags, né? Nós estávamos só com flag 0, criei o flag 1, 2 e 3. Eu gosto bastante de usar flags, né? Mantemos o código enxuto, rápido, pouco consumo de memória e muito eficaz. No LCD as variáveis não mudaram. No RTC também não, a não ser que eu tenha tirado para cá as variáveis D1, D2, D3, D4, D5, D6. A variável do touch, eu tirei a variável Z, que era a pressão, né? Eu não vi necessidade de medir pressão de toque no nosso sistema, então ela foi eliminada. Tanto aqui como na parte do touch também, eu eliminei. Eu fiz uma melhoria aqui, né? Eu fiz só uma comunicação, não parei e voltei, eu fiz uma comunicação direta, deixando ele mais rápido ainda, né? Você vê que eu dou o output low CS aqui, ou chip select, e só no final que eu volto com ele. Então eu faço uma leitura contínua do valor de X e Y direto. E a variável Z, que era o VZ que tinha aqui embaixo, eu não li, não há necessidade. Já que nós estamos aqui na parte do touch, né? Eu criei vários botões, já com as coordenadas deles aqui, né? Tudo prontinho aí para vocês, não perderem tempo. E aqui são as condições de aperto dos botões, né? As coordenadas conforme estão aqui em cima. E aí eu seto o flag de cada botão, que eu já vou chegar lá.
E deixei esse comentadozinho aqui, porque toda vez que eu preciso descobrir a coordenada no botão, eu descomento isso, compilo, jogo lá e ele mostra para mim. Perfeito, meus amigos? Os botões foram criados aqui nos flags, né? Ó, botão set, de ajuste de horas, de calendário, botão FM para entrar na tela do rádio e sair, set mais para ajuste do relógio de calendário, set menos, set temp para a gente zerar a temperatura máxima e mínima que fica registrada na EEPROM. E uma série de outros botões e flags foram criados aqui. Variáveis também criadas, né? Do termômetro, que nós vamos ver já já, é o temp now, que é a temperatura agora, a temperatura anterior, para fazer a comparação se a temperatura subiu ou desceu. Dá uma olhadinha ali na minha câmera, né? Se ela já vai me deixar na mão, mas ainda tenho mais 22 minutos para continuar. E a temperatura máxima e a temperatura mínima. Nós já vamos entrar nesse include aqui, tá? Então, uma série de bits aqui, uma série de bits. Né? Veja aqui que eu começo com flag 0, bit 1, bit 2, bit 3, flag 0, bit 7, flag 1, bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, 4, 5, bit 7. E aí nós começamos com o flag 2. Por que eu estou chamando atenção para vocês do flag 2 específico? O flag 2, eu estou gravando nele a temperatura negativa, se a temperatura é negativa ou positiva, tá? Mas isso não importa para a gente, que a cada conversão ele vai fazer o cálculo lá e vai saber. A temperatura, se a temperatura mudou ou não, ou seja, se eu medir uma temperatura agora, deu lá 25,4 graus, e eu medi de novo, deu 25,4 graus, eu preciso saber se ela mudou ou não, mais tarde vocês vão entender. Zero temp significa o seguinte, se eu vi a temperatura e ela é exatamente 0 graus, eu não coloco nem o símbolo de mais, nem o de menos. O temp dir, diz se a temperatura aumentou ou diminuiu. O EEPROM update, nós já vamos mexer com a EEPROM aqui também. O neg temp max, aqui está a coisa importante. Ele já está quase passando para o flag 3, né? Já estamos aqui na beirinha do flag 2, ó, bit 7. Mas essas duas aqui são importantes, por enquanto. Tá? Por enquanto. O neg temp max e o neg temp min. Essas duas informações eu gravo na EEPROM e recupero. Na verdade, eu gravo o flag 2 inteiro, né? Então, quando eu devolvo o valor da EEPROM para o flag 2, você já está fazendo o link aqui, né? Você já está informando que esse bit, esse flag neg temp max é o flag 2 bit 5. Então, ele automaticamente já atribui ao neg temp max e o neg temp min o flag 2 bit 5 6. Isso é automático, ele já faz, tá? Criei também na parte do termômetro, para não deixar nada pendente, nada na rotina do termômetro, né? Eu criei aqui dois outros bits, que é o underflow e o overflow. Na verdade, no nosso desenvolvimento, nós só estamos usando 2 dígitos, né? Poderíamos ter o terceiro, mas para o nosso uso eu acho que não tem necessidade. Então, se a temperatura for abaixo de menos 55, que é o limite de trabalho do DS18B20, que é o nosso sensor de temperatura, né? O limite de trabalho dele é menos 55, tá vendo? Então, se eu ultrapasso menos 55, eu tenho que dizer lá, ó, tá fora de escala. E o limite superior dele é mais 125.
Mas no caso, como nós só temos 2 dígitos, ele não pode passar de 99,9. Então, através desses 2 flags, né, underflow e overflow, eu sinalizo que houve ultrapassagem, ou seja, está fora de escala, né, para não deixar nada pendente. Perfeito? Eu tive que declarar essa função aqui. Por que eu declaro a função? Eu declaro a função porque ela está embaixo, numa sequência lógica de funções, e uma função que está acima dela nesse posicionamento, né? Por exemplo, se eu dessa função EEPROM_UPDATE chamasse essa função que está aqui embaixo, EEPROM_READY, ou read, né? Essa função não ia achar essa aqui, porque ela não foi... Ela está depois, né? Então o compilador, quando ele vai lendo linha a linha, se eu chamo ela aqui, eu não sei o que é ainda, porque eu não cheguei nela, né? Então eu declaro ela aqui. Quando eu declaro a função aqui em cima, todas as variáveis, tudo que está lá dentro fica permeável para todas as partes do firmware, ok? Vamos ver uma vinhetinha aí, meus colegas? Não esqueça de dar o like e se inscrever no nosso canal. Volto já já. Voltando lá, meus amigos, não posso demorar muito, né? Ainda tem mais 17 minutos de gravação, depois eu vou ter que parar forçosamente para trocar o cartão ali. Então o nosso include fontes permanece, nosso include LCD, CMD permanece, RTC nós já vimos, se bem que foram incluídas aqui essas 2 funcionalidades agora, né? Elas já existiam, mas estavam mortas, né? Nós usamos só para fazer um ajuste precário do nosso sistema, para ele ficar com o relógio e a data certa. Mas agora elas estão sendo chamadas de dentro da nossa rotina, né? O set time e o set date, ok? Incluir o touch, né? Ele ficou agora fazendo parte do nosso sistema. E incluir a parte do sensor de temperatura, fiz um include novo chamado DS18B20. Vamos ver ele então? Vamos primeiro lá no datasheet. O DS18B20 é um sensor de temperatura que eu uso bastante, tá? Eu gosto muito da simplicidade dele, a precisão dele é muito boa. Você consegue comprar ele lá fora na China muito baratinho, né? E eu vou mostrar ele aqui para vocês, ó, nessa câmera aqui. Ele já vem assim, ó, blindadinho, tá vendo? Esse é o sensor de temperatura que nós estamos usando. Já vem com um rabicho aqui de 3 metros. Eu vou pegar um aqui que eu tenho solto e já mostro a vocês. Ele tem 3 metros de cabo, né? Já vem pronto isso daí. Você pode comprar ele também só o invólucro, né? Se você quiser soldar na placa, né? Ele já vem prontinho assim, ó. Tá vendo? Eu não posso tirar muito, senão a câmera não foca. Ó. Com 3 terminais. Não sei se vocês estão vendo aqui. Positivo, negativo, e o amarelinho é a saída. Você pode ligar também ele com só dois cabinhos, né? Então é bem legal esse sensor aqui, é bem legal. E muito baratinho. Já vem com a pontinha de aço inox, é impermeável, pode botar dentro de líquido, pode botar lá de fora da casa, pode pegar chuva. Tá? É bem bacana. Então vamos voltar aqui para o datasheet, né? Aqui está a pinagem dele, né? GND, DQ, que eles chamam é o pino de saída de dados, né? E o VDD, que é mais 5. Uma passada bem rapidinha, tá? Eu pensei, só lembrando aqui que eu vi aqui o Fahrenheit, né? Eu também pensei em fazer a conversão, botar a opção de você mostrar a temperatura em graus Celsius ou Fahrenheit, só que aí você excede facilmente o 3º dígito, né? Aí teria que mudar a rotina lá para inserir o 4º dígito. Não é impossível,
Mas é isso aí, eu deixo para os senhores, já que tem acesso ao código-fonte aí, estão em anexo, né? Todos os arquivos estão sempre em anexo no vídeo, deixo o link lá para download. Então, deixo aí para os colegas fazer. Então aqui, ó, conversão de temperatura de 12 bits, é muito bom, dá uma precisão muito boa. Tá? Não é muito rápida a comunicação, né? 750 milissegundos, isso é uma enormidade de tempo para o processador. Tá? Por isso que ele não se dá bem com essa coisinha aqui, né? Ele não se dá muito bem com isso aqui. Tem que ser mais devagar com ele. E aí eu tirei lá. Vamos voltar no datasheet, ver se tem mais alguma coisa interessante. Ele usa um formato de comunicação conhecido como um one wire, né? Um fio. One wire. É um formato de comunicação um pouquinho diferente. Ele trabalha com time slots, é uma coisa bem diferente. Tá? Aqui, esse datasheet é muito bem feito, é muito fácil de entender o que está dizendo aqui. Como que é a saída, por exemplo, em mais 125 graus, né? Isso aqui que ele vai te dar. Mais 85 é o valor default. Se você não inicializar esse sensor, você tem que inicializar o sensor e fazer uma conversão. Já explico por quê. Caso contrário, se você só inicializa ele e já lê a temperatura, ele vai sempre ler esse valor de mais 85. É o valor default dele. Em 0 graus é tudo zero, né? 16 bits aqui tudo zero. E assim você tem uma ideia de como que ele trabalha. Para a temperatura negativa, né? Ó, tudo isso aqui é 1, né? Então, assim, uma outra coisa assim que eu acho bem interessante mostrar para vocês, dizer para vocês é o seguinte. Aqui são as formas de conexão, né, do sensor. Ele pode trabalhar só com 2 fios, né? Olha, aqui entra a tensão mais 5. Esse resistor de pull-up é necessário. Você joga isso aqui direto no GND, aqui você bota um externo para tensão de 5 volts também. Ou você pode fazer assim, ó, você conecta GND a VDD, tá vendo? Leva a GND e através desse resistor de pull-up ele já alimenta através do pino DQ. Então você pode alimentar ele só com 2 fios, tá? O consumo é muito pouquinho também, não. Ele tem número de série, tá? Você pode botar vários sensores e endereçar, é bem interessante isso aqui. Pode ter 3, 4, 5, 10 sensores e você conhecendo o endereço, existe maneiras de você pedir o endereço de cada um deles, né? E você consegue acessar eles independentemente, é bem legal. O que eu queria mostrar mesmo para vocês é isso aqui, ó. Tem o CRC também, é bem complexozinho danado. Você pode fazer o Cyclical Redundancy Correction, né? Ou seja, depois da conversão, se você quer saber se aquele dado que você recebeu é válido ou não, você pode fazer o CRC. Cyclic Redundancy Checks, desculpa, não é Correction. Cyclic Redundancy Checks. Ou checagem cíclica de redundância, né? Recebi um dado, mas eu não sei se aquilo está correto ou não. Então ele te dá um valor, um byte depois que você somando todos aqueles valores tem que ser igual. Bem bacana. Mas ainda não é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu quero mostrar, tem um fluxograma aqui de como que ele opera. Aqui, ó. Não, ainda não é. Aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho. Tá vendo, ó? Time slot timing diagram. Tá vendo? Diagrama de tempo, de fatias de tempo, né? Ó. Aqui está toda a temporização da comunicação com ele. É bem diferente da I2C e da SPM. E funciona muito bem. Funciona muito bem. Então toda a explicação de como ele funciona está aqui. O datasheet é muito bem feito, não é igual esses datasheets que vêm da China. Esse é feito pela Maxim, né? Lógico, é uma coisa muito elaborada, muito bem redigida, fácil de entender. Infelizmente está em inglês, né? Para quem não consegue, tenta aí o Google Translator e que vai ter uma ideia boa de como funciona.
Um outro fator interessante desse sensor é que quando você manda o processador fazer a conversão, a temperatura que ele te devolve não é aquela do momento, é da última conversão. Vou tentar explicar de outra maneira. Vamos lá, eu mandei um comando, vamos ver no nosso código. Vamos ver no nosso código, talvez fique mais fácil. Aqui está o reset, que ele fala lá, como que eu escrevo nele, como que eu inicializo ele, tá certo? Aqui é a parte de cálculo do CRC, né? O Cyclical Redundancy Check, ele faz aqui. E aqui ele começa a conversão. Então eu mando o comando 55 em hexa, depois eu mando o comando 44 em hexa, dou um reset nele, escrevo de novo o comando 56 CC em hexa, não é 55, desculpa, CC, e depois o BE. Nesse momento, ele vai fazer a conversão e disponibiliza o valor da conversão no que ele chama de scratchpad, ou seja, é um rascunho, ele escreve no rascunho aquela conversão. E é esse valor que você lê. Só que é o seguinte, se eu leio esse valor estava lá antes, na conversão que eu fiz anterior. Então a que você faz agora, passa para o scratchpad e o que está lá sai. Não sei se eu consegui me fazer entender. Eu mando a conversão e leio o scratchpad, mas o que estava no scratchpad é o valor da conversão antiga. A que você fez agora, ele acaba de botar, entende? Então ele vai trocando. Então você faz a conversão e lê o valor da conversão antiga. A que você fez agora vai para o scratchpad. Se você quiser obter exatamente a temperatura daquela conversão, você tem que fazer essa leitura duas vezes. Você manda, ele converte, bota no scratchpad, aí você manda de novo e pega. Então, assim, eu tenho aqui um arquivo que eu fiz, chamado time frame. O time frame é bem importante aqui para mim, tá? Eu já vou explicar por quê. Então, no segundo 55 ao 4, eu estou mostrando a temperatura. Do segundo 5 ao 14, eu estou mostrando o calendário. Do 15 ao 24, eu estou mostrando a temperatura de novo. E assim sucessivamente, de acordo com essa disposição aqui. Observe que no 0 eu não estou fazendo nada. Já explico por quê. No segundo 3, melhor a gente mudar. Vamos falar da temperatura, né? Quando que eu mando fazer a conversão? No 12º eu mando ele converter e esse valor entra automaticamente para ser mostrado aqui no segundo 15. Então durante os segundos 15, 16, 17, 18, 19 até o 24, ele vai mostrar o valor dessa conversão. Desculpa, ele vai mostrar o valor que está na conversão anterior e o valor dessa conversão fica disponível. Então, o valor que eu mandei converter aqui no segundo 10, ele só vai ser mostrado aqui no segundo 30. Desculpa, ele vai ser mostrado aqui, ó, no 35. E aqui eu converto de novo. Essa temperatura só vai ser mostrada aqui, ó, no 55, quando eu der o comando de novo para ele. Então, eu dou esse comando de leitura e vou ler a temperatura que estava aqui. Eu dou esse comando de leitura e vou ler a que estava aqui. Quando eu dou esse comando, eu vou ler a que estava aqui. E não essa, entende? É assim, mais ou menos assim que funciona. É meio difícil de tentar explicar, né? Mas a conversão que você faz, lê a temperatura que estava na conversão anterior. Ok? Nunca é a que você fez, a não ser que você mande duas, uma em seguida da outra. A parte do calendário tem um detalhezinho muito importante que eu já falei com vocês no primeiro vídeo e agora eu vou provar para vocês o porquê que eu faço isso daqui. Por que eu mando ler o get date lá para pegar a mudança de data durante a amostragem da temperatura e no segundo 3. Ok? Depois eu mostro para vocês lá.
Esses arquivos estão todos disponíveis para vocês para download, ok? Muito bem, daí eu faço a conversão, ela não é simples, tem uma matemáticazinha aqui relativamente boa, aplicada, tá? Eu crio essas variáveis aqui dentro, crio um buffer de 9 bytes, faço todo esse gerenciamento aqui, toda essa manipulação de dados, carrego o buffer temp, mando calcular se o CRC está correto, mando o buffer temp e o byte 8 da string, ele faz o cálculo aqui em cima, e se os valores estão corretos, ele seta esse flag, temp CRC. Quer dizer que o CRC está correto. Eu tenho mais 3 minutos de gravação de vídeo. Perfeito, pessoal? E aí eu libero o resto do fluxo para o cálculo de temperatura. Faço a verificação se houve underflow ou overflow. Faço a comparação das temperaturas máximas e mínimas, ou máxima e mínima, com o valor da temperatura atual. Faço esse cálculo todo aqui. Se a temperatura atual é maior do que a temperatura máxima registrada, eu empurro ela para cima. Se ela é menor que a temperatura que está na EPROM, a temperatura mínima, eu empurro ela para baixo. E a cada vez que eu faço isso, que eu movimento esses valores máximos e mínimos na memória EPROM, ou eu sinto a necessidade de fazer a atualização desses valores, eu mando atualizar a EPROM. Nós vamos chegar lá, para que esses valores de máxima e mínima fiquem devidamente registrados na EPROM e nós não os percamos, ok? Pessoal, eu vou dar um refresh de cartão aqui na minha câmera, deixo vocês aí com a vinheta e logo depois que eu retornar a gente restarta exatamente desse ponto. Tá bom, meus amigos? Não deixem de dar o like no nosso canal, é muito importante. Peço encarecidamente que vocês o façam. Não deixem de se inscrever no nosso canal para que a gente continue disponibilizando para vocês todos esses conteúdos aí. Volto já já. Voltando então, senhores. Aí nós paramos aqui no EEPROM Update, ou seja, toda vez que eu faço essas modificações na temperatura mínima ou máxima, eu mando gravar de novo. Né? Aqui eu estou analisando a temp min, a temperatura mínima, aqui o temp max, aí tem algumas lógicas aqui que realmente não são necessárias, aí eu só comentei. Tá? No final eu vejo, eu igualo a temperatura anterior à temperatura que foi feita nessa conversão e zero aqui o flag. Mais uma vez, todo esse material está lá disponível para você nos links anexado ao vídeo 8. Com relação ao RTC nós já falamos, não temos mais o que fazer. O touch também já falamos, não tem o que fazer. Estamos aqui analisando a questão nova do sensor de temperatura. É bem tranquilo, funciona bem. Recomendo que vocês comprem não o invólucro, né? Porque ele também tem para vender assim no invólucro, acho que é TO92, né? E você poderia fixar na placa, por exemplo, mas você acaba recebendo interferências de temperatura de outros componentes e tal. É bem interessante esse formato aí que eu mostrei para vocês. Encorajo vocês a ler o datasheet, entender como é que funciona. Não é muito difícil, eu garanto para vocês. Ele tem uma série de outras funcionalidades interessantes também, tá? E recomendo que vocês leiam e tentem entender
O que a gente está fazendo, né? Tá aqui até um detalhezinho da conversão de 12 bits, né? 750 milissegundos. É um tempo enorme. Tá? Para o processador isso é um tempo enorme. Mas eu tenho maior precisão, né? Ok, meus amigos? Vamos em frente no nosso código-fonte. Vamos voltar aqui. Então eu vou fechar essa aba aqui, que eu também não preciso. Deixa eu conectar aqui o nosso PicKit 3. Conectei. Deu tudo certinho lá. Vamos em frente. Então foram feitas aqui algumas rotinas novas, né? Por exemplo, o EEPROM Update, onde eu gravo aqueles valores. Eu deveria ter feito aqui um mapinha para vocês do que são esses valores, né? Mas a gente consegue ver diretamente aqui. Por exemplo, no valor, no endereço EPROM 00, vamos começar pelo RED primeiro, que é o que ele faz. O update ele faz quando necessário, né? Quando eu booto, quando eu ligo o equipamento, ele vem aqui, ó, e cadê? É tanta coisa que às vezes eu também me bato para achar. Ó, eu vim botando, configurei, pá, fiz o teste do oscilador, peguei o tempo, peguei a data, fiz aquelas barras nossas, inicializei o sensor de temperatura, dei um tempinho de 500 milissegundos, porque eu não estou fazendo nada aqui, eu posso fazer isso. Inicializo ele de novo, aí eu dou aquele famoso LCD Clear lá, para deixar ele todo limpinho, e aí eu vou lá e leio, mando ele ler, mando ele nessa função aqui, que é o EEPROM RED, que é o LEREPROM, é uma abreviaturazinha que eu criei. Vamos lá. Então, quando eu entro aqui, eu pego a nossa variável comum D1 e mando ele ler a EPROM no endereço 00 em hexa, que é esse aqui, ó. Se D1 tiver alguma coisa e não for 0, significa que ele nunca foi ligado, é a primeira vez. Então não tem nenhum valor gravado na EPROM, vai ser tudo FF, ou 255, né? FF é 255. Deixa eu botar uma variável aqui qualquer. Botar aqui D1, vamos botar D1 mesmo. D1. FF é o valor 255 decimal. Ou seja, ele é alguma coisa diferente de 0. Aí eu reseto a temperatura mínima, boto ela em FFFF, que em 16 bits é 65.536, extrapolou nossa escala. Eu coloco a temperatura mínima como se ela fosse positiva e pego a temperatura máxima, também boto ela em FFFF e digo que ela é negativa. Porque eu coloco a temperatura mínima no nosso máximo de escala e a temperatura máxima no nosso mínimo de escala. Para que quando eu leia lá o sensor, eu faço aquele cálculo de de temperatura máxima e mínima, então na primeira conversão eu já ajeito isso aqui. Ok, meus amigos? E se o D1 for 0, vocês vão entender aqui em cima, significa que ele já tem valores na EPROM. Eu já botei lá os valores, ó. Né? Então, tipo, não é a primeira vez que eu estou sendo energizado, né? E aí eu leio na EPROM. Já que eu tenho valores na EPROM, eu leio D1, eu leio o endereço 1, D2 eu leio o endereço 2, eu faço uma variável de 16 bits aqui, juntando D2 e D1, sendo D2 o MSB, que é o Most Significant Byte, ou byte mais significante, né? São esses dois aqui, ó. O MSB e o LSB, que é o Less Significant Byte, ou o byte de baixo, né? Então eu faço a variável de 16 bits e guardo no temp min, que é onde fica registrada a temperatura mínima.
a mesma coisa eu faço, lendo o endereço 3, o endereço 4, que são esses dois aqui, ó, 3 e 4. Monto a variável de 16 bits chamada TempMax, que é onde está registrada a temperatura máxima que o sensor já teve. Então eu monto essas duas variáveis para o sistema e eu leio o flag 2, que está no endereço da EEPROM número 5 em hexa. Lembra lá em cima que eu falei que eu preciso recuperar isso aqui, ó? Se a temperatura máxima e mínima, se elas são negativas ou positivas, isso está gravado aqui no flag 2. Então eu recupero o flag 2. Na hora que eu recupero o flag 2, eu digo que a variável flag 2 é igual ao que está nesse conteúdo 5 da memória PROM, e automaticamente eu já estou fazendo a atualização de todos esses flags relacionados ao flag 2, a variável flag 2 que eu criei aqui em cima. Flag 1, flag 2. É uma variável, tá? Perfeito, meus amigos? Da mesma forma, toda vez que eu preciso atualizar a EEPROM, ou seja, a temperatura mínima ou a temperatura máxima foram ultrapassadas pelo sensor, por exemplo, está 20 graus, e a minha temperatura máxima está 22, eu passei para 23 graus de temperatura, eu venho aqui e faço a atualização. Aí eu gravo no valor 0 um valor 00, ok? Então eu já sei, na próxima leitura que eu fizer aqui, eu sei que eu já tenho valores na EEPROM. Leio o endereço, aí eu faço ao contrário, eu desmonto o TempMin, sendo D1 o bit LSB e D2 o bit MSB, ou mais significativo, e o menos significativo. E aí eu escrevo D1 e D2. Desmonto a variável TempMax em duas variáveis de 8 bits, que ela é 16 bits, e escrevo o valor de D1 e D2. E escrevo também no endereço 5, o flag 2, que ele é importante para a gente, né? E aí eu zero o flag da atualização da EEPROM, senão ele fica entrando aqui toda vez enquanto eu não limpar esse flag. Perfeito, meus amigos? Frame 1, teve alguma modificaçãozinha que nós fizemos, nada significativo. Criei o Frame 2, que são os elementos fixos da tela do rádio, vocês vão ver já já, tá? Então eu criei essa função aqui, Frame 2, eu criei essas funções FMNset Put, FMNset Clear, vocês vão entender depois. O relógio eu não mudei. Eu separei do nosso calendário essa parte que ele escrevia domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, eu separei de forma que eu chamo ela aqui no calendário, porque eu preciso acessar isso aqui durante o ajuste do relógio e do calendário, e eu não vou escrever de novo a mesma função, né? Então eu separei daqui de dentro. Não houve alteração no restante do calendário, permanece igual. Criei a tela do termômetro, vocês já tinham visto ela lá, que eu dei uma palhazinha para vocês, fiz algumas melhorias. Aqui vocês podem ver os dois flags, né, de underflow e overflow, ou seja, abaixo de menos 55 ou acima de mais 99,9, no caso 100, né? Se ocorreu um dos dois, se esse aqui está baixo e esse também, eu faço a sequência normal. Se um desses dois está alto, ou seja, ocorreu o overflow ou o underflow, eu pulo isso aqui e aí eu escrevo, ó, fora de escala. Perfeito? No mais eu permaneço fazendo a mesma coisinha lá. Eu calculo D1 e D2, eu desmonto o TempMax em 1,
E faço o cálculo do primeiro e segundo dígito. D1, D2 e D3, né? D1, D2 e D3, eu desmonto o tempo max, e aí eu mostro nas variáveis, na posição das variáveis do termômetro. E a mesma coisa eu faço para temp min, aqui ó. Eu desmonto o temp min e monto o valor da temperatura máxima e mínima. Daqui a pouco vocês vão ver, vão entender melhor. Aqui que eu estava procurando. D4, eu tiro só o LSB, o byte menos significativo, né? E boto em D4, temp now é a temperatura que eu estou lendo, né? Só para me mostrar ele aqui embaixo, ó, que são os pontos decimais da temperatura, perfeito? Essas variáveis de 16 bits que vêm do termômetro, deixa eu ver se eu acho uma aqui, ó, temp max, por exemplo, 16 bits, né? Esse byte aqui, na verdade, esse byte, o LSB, o menos significativo, é o valor decimal da temperatura. E esse byte aqui de cima, ou mais significativo, é o valor inteiro. Por exemplo, 25 graus vão estar aqui, ó. Ponto 5, 5 vai estar aqui, certo? Então você teria aqui, num caso, por exemplo, deixa eu botar uma outra variável de 8 bits aqui. Deixa eu ver aqui. D1, vou botar D2, certo? De cima, eu vou trazer ela para cá. Aí. Subiu muito. Vai para cima. Aí. Se D1, vamos dizer, se for 25 graus e 25,5 graus, 0,19 vai estar aqui, ó. 0,19 em hexa. E 5 vai estar aqui embaixo. Perfeito, meus amigos? Então a variável de 16 bits, ela grava os dois valores. Tanto a parte inteira da temperatura, como a parte decimal. Perfeito? O que mais que eu tenho para falar para vocês? Aqui é a parte do FM, que eu já estou desenvolvendo, né? Aqui vai entrar a parte do PLL, de ajustar o PLL. Nós vamos fazer um outro include, chamado FM, onde vai entrar isso aí no próximo vídeo, tá? O FM, ele está morto por enquanto. Ele só mostra números parados, não faz nada por enquanto. Criei essa função de ajuste, tá? Que me ajuda na hora de fazer o ajuste do relógio. É muito longo, muito extenso. Então, ao invés de eu ficar chamando várias vezes as mesmas coisas durante o código, que vocês vão ver lá embaixo, eu criei esse padrão aqui, daí eu mando essas variáveis e faço um cálculo. Perfeito? Na nossa parte de main, vou deixar uma vinhetinha aí para vocês, né? Já estamos a 16 minutos aí desse vídeo, nessa gravação, nessa etapa, né? Vou deixar uma vinhetinha, peço que vocês deem um like, inscrevam-se no nosso canal, dê o apoio, eu volto já já. Muito bem, meus amigos, voltando aí. Toda essa parte, por enquanto, não mudou nada. Aqui a configuração de pinos, pode ser que tenha mudado alguma coisinha, né, de entrada para saída, mas não é nada significativo comentar. Como eu já tinha dito aqui, nós chegamos aqui, né, eu leio a EEPROM, eu traço o frame 1 lá do relógio da parte de cima, eu dou um convert, mando converter a temperatura para não aparecer aquele valor default de 85 graus. Eu mando colocar 2, 3 imagens na tela, que vocês vão ver já já. Eu dou outro convert na temperatura, para ter certeza que aquele 85 não vai aparecer. E aí eu habilito a interrupção externa e habilito
a interrupção global. Daqui para baixo tem bastante modificação, tá? Como que eu fiz aqui? A gente tem o nosso while true, né, que é o nosso loop infinito, e eu criei um switch case da variável state, ou seja, é o estado que está o processador. Para o caso 0 é a operação normal, e a cada segundo que passa lá na interrupção eu mando atualizar o relógio. Quando eu preciso atualizar, ou quando eu preciso mostrar, lá de acordo com o nosso time frame, né? Quando eu preciso mostrar o calendário, é daqui que vem o tela cal, eu vou lá, tela temp, a mesma coisa, eu vou lá e mando fazer. Aqui, quando eu mando converter a temperatura, é aqui que eu mando fazer. E aqui é quando eu tenho que fazer a atualização no EPROM, é aqui que eu mando fazer. Esse flagzinho RNW eu criei para umas limpezas de telas automáticas, vocês vão ver mais tarde. Fica difícil vocês talvez entender o que eu estou falando, mas já já eu vou mostrar. Vamos voltar ali no nosso desenvolvimento, tá? Deixa eu gravar isso aqui, vocês vão ver como é que ficou legal ó, a telinha lá. Mandei. Tá gravando, o nosso pique tá gravando. Deixa eu dar um zoom aqui. Me ajuda, por favor. Minha câmera querida. Vamos lá. Gravou nossas barras. Olha aí o relógio. Tá certo? Infelizmente ela não parece estar de muito bom humor. Não parece. Mas vocês estão vendo aqui que tem uns flagzinhos azul, um azul e um verde e um amarelo. Vamos voltar aqui no nosso código. Eu vou fazer uma pequena modificação aqui, ó. De 120 segundos eu vou deixar só 10, para ficar mais rápido para vocês poderem ver essas transições. O que aconteceu ali naquele menos 5, só para vocês entenderem. Tá vendo lá a temperatura mínima menos 5? O que eu fiz aqui quando eu fiz essa mudança de 0 aqui, ó? Ele foi lá, leu, viu que o valor era 0 e ele leu aí, pronto. Aí, por isso que ficou menos 5. Se eu quiser fazer uma atualização de firmware a qualquer ponto e não quiser perder os registros que estão aqui na EPROM, eu simplesmente mando ler o processador. Eu vou mandar ler e vocês vão ver que vai atualizar esses valores aqui até o endereço número 5, quando ele acabar a leitura. Ó. Ele vai fazer isso automaticamente. Tá vendo? Ó? Esses são os valores que estão na EPROM. Se eu fizer isso agora, se eu compilar e mandar gravar com esses valores, você não perde o que está registrado na EPROM. Mas nós não queremos fazer isso. Nós vamos fazer o seguinte aqui, ó, fill memory do endereço 0 ao FF, com o valor FF. Write, veja lá, eu preenchi toda a EPROM com FF, certo? E eu alterei aqui o valor que eu botei 2 minutos ou 120 segundos, eu dei para 10 segundos só para vocês poderem ver a transição, senão demora demais e o nosso vídeo fica imenso. Então eu estou compilando, vou gravar de novo. Perfeito, gravei. Agora sim, ele vai vir com os valores mínimos e máximos da temperatura iguais ao valor que ele acabou de converter. Essa é a nossa data, terça-feira, 7/3. E vem agora no 15, ele vai mostrar a temperatura, vocês vão ver que elas estão iguais. Tá vendo? 20 graus, eu acabei de ler, 20.0. E a temperatura máxima e mínima, 20 graus. À medida que eles forem se afastando, esses valores vão sendo gravados no EPROM. Eu quero mostrar para vocês a interface. Vocês estão vendo aqui no cantinho, né? Ó, azul e verde e amarelo. Eu vou clicar aqui, eu vou tocar em qualquer ponto da tela e ele abre as duas abinhas.
Aqui está escrito ajuste, temp e rádio. Ajuste, se eu clicar... Opa! Aqui, eu estou em cima de uma espuma. Está vendo que terça-feira ficou verde. Apareceu o símbolo de mais ou menos. Se eu clicar em mais, eu vou para quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Quinta-feira, voltando, quarta-feira, terça-feira. Se eu clicar de novo em ajuste, eu começo a acertar o dia. Hoje é dia 7, dia 8, dia 9, 10. Se eu ficar acertando, ele vai. Ó. Certo? Se eu clicar de novo, ele vai para o mês. Se eu clicar de novo, ele vai para o ano. De novo, ele vai para a hora. De novo, ele vai para os minutos. E se eu clicar de novo, vamos voltar aqui para o nosso código. Nós passamos por todo esse código aqui, ó. Todo ele nós passamos até chegar na finalização do ajuste de relógio. Finalização, está aqui, ó. Se eu clicar nesse botão de novo, o set, eu vou lá, ó, RTC Set Date, RTC Set Time. Ou seja, o que está aqui, ele vai botar dentro do RTC. Perfeito? Eu não vou fazer porque o meu relógio está bem certinho, vou só dar um reset para que nós retornemos ao que era, que dá trabalho para acertar, né? São muitas etapas. Perfeito? Na parte aqui, ó, da temperatura, é o azulzinho. Se eu clicar, eu consigo resetar a temperatura mínima que está na EPROM ou a máxima. Por exemplo, se tivesse na temperatura máxima aqui 40 graus, se eu clicar nela, ela fica verdinha, ó. E no momento que eu clico de novo, ela já foi zerada. Agora é só esperar o tempo passar aqui para ele mostrar qualquer tela, ou de termômetro, ou de temperatura, ou de calendário. Tá? Ele vai mostrar já já. Voltou pelo calendário, mas já já ele mostra a temperatura. Perfeito? E aqui, ó, se eu clico, ele volta. Se eu entrar na tela do rádio, ó, ele mostra essa tela aí, tá vendo? A frequência, megahertz, aqui ainda vai entrar um símbolozinho de sinal, a amplitude do sinal, é porque eu não liguei o rádio e eu botei só 10 segundos lá, né? Então tem que ficar clicando, senão ela volta. Ela leva 2 minutos, é o valor que eu vou deixar default lá. Aqui eu vou poder sintonizar, aqui aumentar, diminuir volume, essa é a tela de FM. Em 10 segundos ela sai fora. Tá? E se eu deixar ligado o rádio, ele fica vermelho, tá vendo? E isso aqui não retorna quando ela sai da tela. Vai sair em 10 segundos. Em 10 segundos ele saiu da tela, tá vendo? Mostrou de novo ali. Em 10 segundos de novo, que no caso seriam 120, né? Esses dois vão se esconder, mas o vermelho fica dizendo que o rádio está ligado. Uma interfacezinha bem interessante, né? Para aproximadamente 3.000 linhas de código. Perfeito, meus amigos, eu tenho 3 minutos e 40 ainda no meu cartão. Eu só quero chamar a atenção de uma coisinha. Aqui na nossa interrupção externa, da onde vêm os pulsos da onde vêm os pulsos do nosso RTC, ok? Nossa, essa câmera não me ajuda. Por que eu fiz essa distribuição aqui? Para que nós possamos aliviar a carga do processador. O processador ele é rápido, 64 MB, mas não é tão rápido para uma tela de LCD desse tamanho, 480 por 320. Então eu procuro que essas transições ocorram na hora em que o processador não tenha que fazer o ajuste do relógio, onde estão os maiores dígitos, né? Se vocês for ver ali onde está 19 e 11, né? São os maiores dígitos. Eu procuro colocar de forma que quando eu faço a transição de 59 segundos para 0, que ele efetivamente pode ter que fazer a atualização de 4 dígitos grandes, mais 2 pequenos do segundo, que eu não esteja fazendo transições na tela inferior ou na parte inferior da tela. Que além de eu ter que trocar os 4 dígitos grandes do relógio
do relógio, mais 2 dígitos pequenos dos segundos, eu ainda tenho que fazer a atualização na parte de baixo da tela inteira. Então eu procuro evitar isso para não sobrecarregar o processador. Dessa forma, numa mudança de 4 dígitos, por exemplo, de, sei lá, 19 horas, 59 minutos, 59 segundos para 20 horas, que ele tem que atualizar os dígitos de cima, quando ele termina de atualizar a parte de baixo, vocês vão ver dar um pulo de segundos. Por exemplo, 0, 2. Ele não consegue fazer 0, 1, 2, 3. Ele vai 0 e aí ele está atualizando a parte de baixo, mas você não há nenhum prejuízo no relógio, né? Porque é uma interrupção, ele vai entrar lá, vai fazer a atualização de segundos e na primeira possibilidade ele vai lá e atualiza os segundos. Perfeito? Então, observe que eu também estou pegando aqui, ó, em 00:03, olha aqui, ó, em 00:03 eu mando ele pegar a nova data no RTC. Tá ok, meus amigos? Eu vou ter que trocar de novo o cartão, infelizmente. Deixo vocês com a vinheta aí e retorno para uma finalização do nosso vídeo. Vejo vocês já já. Não deixe de dar o like e se inscrever no nosso canal. Eu volto já já. Então, voltando lá, meus amigos, para a gente concluir, tá? Então, eu falei com vocês que eu pego aqui a data nova, né? Como o RTC e a nossa interrupção externa que está aqui, estão sempre sincronizados. E durante a virada de 59 para 0, ou seja, quando for, né? 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, e eu virar para o 0, eu passo 1, 2, 3, 4, mostrando a temperatura, no segundo 3 eu vou lá e atualizo a data. Então a data vai estar sempre correta, perfeito? Esses números aqui refletem exatamente o que está aqui no nosso time frame, tá bom? Isso também está lá disponível para vocês depois baixar. Eu quero mostrar para vocês ainda o nosso arquivo fontes, perfeito? Foram inseridos aqui vários outros símbolos, né? Várias outras letras também, tá tudo aqui para vocês. Tudo aqui, tudo. Até aquela senoidezinha vermelhinha lá, que vocês podem ver aqui no rádio FM. Aqui, ó. Tá aqui, ó, senoide. Tá tudo aqui para vocês. Tá? Todos os símbolos que até agora foram inseridos, da maneira que estão, eu estou disponibilizando para vocês. Ok? O que mais que eu tenho para falar? O nosso desenvolvimento, então, está no seguinte ponto. Nós precisamos agora inserir o módulo FM, criar um include FM, onde eu vou fazer toda a tratativa do PLL para fazer o cálculo da frequência e mostrar efetivamente no visor ali do nosso desenvolvimento, tá? A mudança de estações, aumento e diminuição de volume, toda a tratativa para o rádio FM vai ser implantado ainda. Falta ainda inserir a parte do controle remoto infravermelho e no finalzinho aquele controle de luminosidade que vai ser feita uma pequena modificação no módulo LCD. Perfeito?
Com isso, a gente vai terminar a parte de desenvolvimento de firmware. Repare aqui que nós já estamos com 18.153 bytes consumido até agora. Se nós abrirmos todos os nossos includes, né? Abrirmos todos e somarmos aqui todas as linhas de código, 795, eu estou aqui no nosso código-fonte, no nosso RTC mais 90, no nosso touch é pouquinho, mais 58, mais a parte de comando do LCD, 315 linhas, a parte de fontes, que é o maior que nós temos aqui, né? Com quase 1.000, não mais de 1.000, né? 1.544 linhas, e a parte do termômetro, chegamos aí a praticamente quase 3.000 linhas de código. Com certeza nós devemos parar aí em torno de 3.500, 3.600 linhas de código aí nós devemos terminar. Eu quero dar uma olhadinha com vocês também no nosso esquemático, como que está o nosso esquemático, né? Tudo que nós fizemos. Eu acho que eu já tinha mostrado para vocês. Eu simplesmente inseri aqui o sensor de temperatura, está ligado aqui no pino RC5. Tem um resistor de pull-up também de 4K7. É só isso, mais nada. Então, com esse hardwarezinho aqui simples que nós temos, veja aí quantas coisas nós já implementamos, não é? No próximo vídeo, eu queria dar uma mostradinha para vocês aqui, quero mostrar para vocês como é que é feita a parte do ajuste, né, das horas, que nós só mostramos lá no desenvolvimento, mas quando eu pressiono aquele botãozinho verde lá do set, eu caio aqui, né, ó. Início de ajuste do relógio, dias da semana. Lembra que ficou lá terça-feira verdinho, né? Azulzinho, verdinho. Aí quando eu pressiono de novo ele, eu zero o flag, desabilito as interrupções, segundos eu já ponho em 0, mudo de cor, limpo, boto aqueles símbolos, dou o state 02 em X, faço algumas considerações aqui e passo para o state. Case 1 é o rádio FM, vai entrar aqui todos os nossos controles do rádio, vão entrar aqui. E eu vou para o state 2, ou case 2, que eu começo a fazer o ajuste dos dias da semana. Então quando eu aperto aquele símbolozinho demais, eu vou trocando, segunda, terça, tá vendo? Eu vou somando aqui DDS, que é de 1 a 7. Se ele for 8, volta para ser 1, sendo 1 domingo. Ou se eu dou o BTN menos, eu vou regredindo aqui, ó. E a cada vez que eu faço isso, eu chamo aquela função que eu separei, chamada DDS. Quando eu termino, eu vou lá, aperto o botão 7, passo para o state 3, aí vou acertar o dia. Terminei, aperto de novo, vou para o state 4, vou acertar o ano, depois vou acertar as horas, depois eu vou acertar os minutos, e depois eu entro na finalização. Aí eu faço o acerto do RTC, limpo o flag, limpo todos os flags de tela, de botões, limpo tudo, limpo flags, por exemplo, que eventualmente tenha ficado lá de mostrar a tela de temperatura ou do calendário, porque ele vai fazer isso automaticamente quando ele retornar para o 0. Ligo de novo a interrupção global e dou o state 0, e ele volta lá para o case 0 com esse flag aqui setado, que depois de um tempinho ele vai limpar aquelas abinhas lá verde e amarela do rádio e do ajuste da temperatura. Perfeito? Ainda criei um último case aqui, chamado 10, que eu faço o reset das temperaturas, igual eu mostrei lá, que fica máximo e mínimo para você. Se eu aperto o BTN mínimo, eu zero a temperatura mínima. Se eu aperto o máximo, eu zero a temperatura máxima.
e quando eu aperto o BTN Set Temp, que é a abinha lá, azul, né, da temperatura, eu faço essas considerações aqui e volto de novo para o State 0. Então estamos próximos do nosso final de desenvolvimento de firmware. No próximo vídeo eu já quero concluir, ou seja, eu já vou estar com o módulo RDA, que nós não falamos dele até agora, do rádio, né, pronto, instalado no protoboard. Aquele amplificadorzinho que eu mostrei lá no início para vocês de áudio, um alto-falante externo para que nós possamos ouvir o som do rádio FM e todas as funcionalidades, incluindo uma partezinha analógica que vai entrar aqui no nosso esquema, uma partezinha analógica para controlar aqui esse pino DIN aqui embaixo, ó, pino 4 do LCD, ou seja, para que quando você esteja num ambiente escuro, automaticamente o brilho do LCD se diminua, para não ficar ofuscante à vista. E com essas 3 últimas etapas que faltam implementar, que nós vamos terminar no próximo vídeo, nós vamos passar aí a elaborar a placa de circuito impresso. Vou fazer a placa de circuito impresso, vou mandar fabricar na China, e isso pode demorar um pouquinho. Quando chegar a placa eu vou fazer a montagem, eu vou mostrar a vocês um vídeo de montagem do kit. Todos esses arquivos vão estar disponíveis para vocês, o link de onde você faz, tudo isso, tá? Tudo certinho. E depois nós vamos passar para a última etapa, que é o desenvolvimento de uma caixinha, né? Alguma coisa legal que nós possamos imprimir em 3D, também com todos os arquivos sendo disponibilizados para vocês, para que nós possamos abrigar o nosso desenvolvimento. Só mais uma coisinha, veja quantas telas eu tive que calcular, cada um desses reflete um estado do nosso desenvolvimento. Tudo isso eu já fiz para deixar tudo bem alinhadinho, né? Isso aqui é o AutoCAD, é um software que eu possuo, né? Para que o nosso desenvolvimento fique bem bacaninha, bem legal. Perfeito, meus amigos. Não deixe de dar um like aí no nosso canal. Não deixe de se inscrever. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Pode ser que demore um pouquinho, porque eu tenho que montar o RDA, o módulo do rádio, eu tenho que montar o amplificador ali dentro, eu tenho que fazer as modificações de hardware para fazer o controle de luminosidade. Pode ser que demore um pouquinho, mas ele vai sair. Um grande abraço a vocês. Tudo de bom, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!